Dos inúmeros comentários que eu recebi do primeiro vídeo que eu postei, eu recebi uma mensagem de um ateu dizendo que a Bíblia tem mais de 50 contradições. Eu dei uma analisada em algumas e quero compartilhar com vocês aqui um assunto interessante, o que ele diz que é haver uma contradição em duas passagens bíblicas. Uma onde diz que Deus se arrependeu e a outra que afirma que Deus não se arrepende. Acompanhe esse vídeo aí comigo. Afinal, Deus se arrepende ou não se arrepende? Olá, muito prazer, seja bem-vindo. Eu me chamo Hélio Batista, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo. E você que nos acompanha pela primeira vez, peço que você se inscreva em nosso canal, deixe aqui a sua opinião referente ao assunto que vamos comentar aqui sobre as duas passagens que recebi sobre uma suposta contradição referente a Deus. Que Deus se arrepende ou não se arrepende. Vamos observar então as duas passagens. A primeira se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A segunda passagem está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 29, onde o profeta Samuel descreve dessa forma a conversa com o rei de Israel. Ele diz assim: Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Esses dois textos foram me enviados para formalizar uma suposta contradição que um texto diz que Deus se arrependeu e no outro que Deus não se arrepende. E é interessante que quando temos como base que o arrependimento tem como diretriz unicamente o erro, se tivermos esse tipo de pensamento, de fato vai existir uma contradição. Mas se Deus não erra, então por que ele se arrependeu? Bem, esse é o princípio de entendimento partindo da impossibilidade de Deus errar. Se Deus não erra, então por que ele se arrependeu? Se eu analisar o texto pensando dessa forma que a única maneira de se arrepender é através do erro, fica impossível compreender o texto. Mas é interessante notar que existem vários tipos de arrependimento. Eu posso citar, por exemplo, o arrependimento por excesso de oportunidade, excesso de amor, arrependimento por condição e tantas outras. Eu vou citar dois exemplos rápidos aqui para que você compreenda esse primeiro texto aí de Gênesis capítulo 6. Suponhamos que você tem dado várias oportunidades para uma pessoa e ela sempre pisa na bola com você. Você dá uma chance, ela pisa na bola. Você dá uma nova chance e ela continua cometendo o mesmo erro. Até que essa pessoa insiste com você, fala: olha, dessa vez eu vou fazer o certo. E aí você diz assim para a pessoa: eu vou me arrepender de lhe dar essa oportunidade, mas eu vou te dar essa oportunidade. E você dá a oportunidade para essa pessoa e ela novamente pisa na bola com você. Aí que fica a pergunta: você errou por ter dado uma nova oportunidade? Você já sabia que a pessoa ia cometer o erro novamente. Você não cometeu nenhum erro. Então o arrependimento não é exatamente por o erro. Não é porque eu erro que eu me arrependo. Então o arrependimento pode ser por várias situações. O segundo exemplo que eu vou citar aqui é que uma pessoa lhe causou um prejuízo financeiro. Suponhamos então que a pessoa lhe causou um prejuízo financeiro, você vai cobrar a pessoa não tem condição de pagar. Você coloca isso na justiça, a justiça julga isso, entende que você tem o direito, porque a outra pessoa cometeu o erro, causando prejuízo, e essa pessoa então é obrigada a arcar com o prejuízo. Tudo certo até aí. Posteriormente, você sente um arrependimento de ter colocado essa pessoa na justiça, pois você tem uma boa condição e entende que, por mais que a pessoa errou, né, e pagou por isso, ela acaba sendo muito mais prejudicada que você, que tem uma condição superior a ela. Então você sente esse arrependimento, mas mesmo assim colocou na justiça. Porque se você não fizesse isso, simplesmente dissesse: não, fica tranquilo, eu assumo o prejuízo, essa pessoa não aprendesse com essa situação. E é exatamente isso que o texto está querendo mostrar sobre Deus. Em nenhum momento você errou por ter ganhado na justiça,
Em nenhum momento você errou por ter dado mais uma oportunidade para aquela pessoa, mesmo sabendo que ia se arrepender disso. E assim também Deus, né? O texto diz que Deus se arrepende pelo excesso de oportunidade que é dado para cada um de nós. Isso é o que diz o primeiro texto. O segundo texto, que está em Samuel, no capítulo 15, verso 29, está havendo uma conversa entre o profeta Samuel e o rei Saul, que havia cometido um erro grave. Tá? E desse erro grave, então Deus deu uma sentença que Saul não seria mais o rei de Israel. Então Deus já havia definido isso. E nessa ocasião, Samuel então vai dizer que a glória de Israel não mente nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Então, nesse caso, está havendo então uma questão de conduta. Deus deu uma palavra e não vai mudar referente a isso. Tá? Isso também cabe alguns exemplos para que a gente compreenda de fato isso. Num texto está dizendo que ele se arrependeu e desse ele não se arrepende, e em ambos está dando situações diferentes, né? Então existe contradição quando alguém faz o quê? Falam palavras contrárias dentro do mesmo assunto. E aqui não existe o mesmo assunto nos dois textos. Então por isso é fácil compreender que não existe contradição. Tá? Infelizmente alguns usam essas supostas contradições aí, né, com o intuito de colocar Deus numa condição inferior à sua grandeza, né? Observe então e analise essas frases que eu vou dizer agora para que você então entenda sobre a questão agora sobre o não se arrepende, tá? Esse contexto é sobre o que Deus disse e eu vou citar agora algumas situações. Observe essas frases. Quando o patrão fala uma coisa, ele não se arrepende. Quando eu faço essa afirmação, eu estou falando algo sobre uma pessoa que eu conheço e ele havia dado uma ordem, ele não vai mudar isso. E nem por isso essa pessoa não pode se arrepender por outra coisa. O que seria contradição é se ele se arrependesse do que ele havia falado. Um outro exemplo. Referente a isso, não mudo minha opinião. Você já chegou a dizer essa frase? Novamente eu repito. Referente a isso, eu não mudo a minha opinião. E como seres humanos, nós podemos mudar de opinião várias vezes. E aí você pode perguntar, mas você está usando um exemplo do homem com um exemplo de Deus? Tá, mas você quer que eu use qual tipo de exemplo para entendimento? Eu preciso usar algo humano para a gente fazer uma analogia do que o texto está querendo se referir, se tratando de Deus. Como é que eu vou usar um exemplo de um outro Deus se só existe um Deus? Então eu tenho que usar alguns exemplos racionais para que faça sentido o que o texto está dizendo aqui. Tá? Ou posso fazer tais afirmações em situações diferentes, como nesse texto. Isso eu faço, isso eu não faço. Pense bem nisso então. Isso eu falei, isso eu não falei. Se precisar eu mudo, eu não mudo e está tudo bem. Você consegue observar essas frases ou não? Eu posso, num contexto, dizer isso eu faço e em outro contexto dizer isso eu não faço. Então alguém pode pegar essas duas frases minhas e dizer, olha, tem contradição, porque ele diz que faz e diz que não faz. Então faria sentido se estivesse falando do mesmo assunto. Eu dizer que faço e que não faço. Aí sim seria contradição. E você percebe então que são usados dois textos falando de assuntos diferentes. E aí então é usado essa ideia da suposta contradição. Tá? Isso não faz sentido. Agora, se sobre o mesmo assunto eu me posiciono diferente, aí sim é contradição. Para concluirmos, para aqueles que não querem um compromisso com a essência e o caráter de Deus, qualquer possibilidade de contradição já é motivo para criarem a ilusão de que o Deus não existe, ou ele é inerte, ou inferior a tudo aquilo que a Bíblia apresenta. Contudo, Deus, na sua grandeza inefável, tem sempre nos dado uma chance, e essa chance se chama Jesus Cristo. O que você acha? Deixa aqui nos seus comentários. Você concorda? Deus se arrepende? Não se arrepende? Há contradição? Deixa aqui seu comentário e até o próximo vídeo. Muito obrigado.